Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Eita, você não ouviu? Eu repito, graça e paz. Que bom que tu veio. Eu queria que você já abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12. Obrigado. Isso aqui é precioso. Eu duvido você me abraçar depois do culto. Eu duvido. E hoje eu não passei perfume. Duvido você me abraçar. Você acredita que teve uma irmã de manhã? Ela não estava bem não, estava desviada. Pastor, você está muito suado, tudo melecado, pastor. Eu falei, então me abraça. E eu acho que hoje eu suei mais. A camisa já secou. Eu acho que até o final do culto ela molha de novo. E eu estou brincando, eu quero pedir perdão a você. A gente precisava ter um ar-condicionado melhor. O ar-condicionado lá de trás, que era o que mais refrescava o ambiente. Os benditos aí de Deus decidiram querer roubar. E infelizmente a gente não teve condição de colocar outro. E esses dias, desde ontem, está fazendo um calor diferente do normal. Então eu peço perdão a você. Se estiver muito quente, você vai dando glória a Deus e vai dando a banada. E Jesus vai te abençoando. Vamos lá, capítulo 12, verso de número 1. Diz assim o texto bíblico: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Espírito Santo, fala conosco agora na tua palavra. Ensina-nos, instrua-nos, adverte-nos, ó Deus, e alinha o nosso coração, o teu coração, para que possamos produzir fruto e glorificar teu nome. A gente poderia encerrar o culto aqui de tudo que a gente já recebeu desde o início, mas o Senhor sempre tem mais, então fala mais conosco. Nós nos entregamos, abrimos o coração para o Senhor. Aquele que chegou aqui ferido seja curado, aquele que chegou aqui cansado seja renovado, aquele que chegou aqui abatido, ó Deus, seja restaurado pelo Senhor. O que veio, ó Deus, e entrou aqui caído, fique de pé. Aquele que entrou aqui chorando, saia daqui se alegrando. E quem entrou aqui alegre, saia daqui transbordando. Senhor, faz a tua obra no coração de cada um de nós. Se é o desejo do nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. E se você concorda comigo, diga amém. Esse texto vai falar de um local que Jesus sempre visitava. Jesus morava na região da Galileia, numa cidade chamada Cafarnaum. Ele nasce em Belém, é criado em Nazaré. Quando ele começa o ministério, ele vai morar na Galileia, em Cafarnaum. E da Galileia, em Cafarnaum, até chegar a Jerusalém, é uma subida, começa a subir. E uma cidade, a última antes de se chegar a Jerusalém, por causa da subida, é a cidade de Betânia, a aldeia de Betânia. E era costumeiramente, Jesus fazia isso com
com frequência. Ele vinha de Cafarnaum, na subida ele parava. Era o último estágio, ou a última estação, igual quando a gente pega o trem aqui, pega o trem em direção central do Brasil. Qual é a última estação mesmo? Você não anda de trem, então. A última estação é mais ou menos assim, a Betânia. Então assim, Jesus parava em Betânia e tinha a casa desses 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Jesus parava ali, ele pousava ali, ele descansava, bebia uma água, ele sempre preparava uma refeição. Jesus refazia as forças e chegava, subia um pouco mais e chegava a Jerusalém. Agora escuta comigo, esse texto diz que 6 dias antes da morte de Jesus, ele sabia que estava chegando o tempo da sua morte. 6 dias antes de morrer, ele tinha algo para fazer diferente. E o tema dessa mensagem de hoje é: a casa vai se encher do perfume. E eu quero profetizar que essa casa aqui vai ser cheia de um cheiro de casamento, vai ter cheiro de perfume aqui. Eu posso ouvir um amém seu, meu irmão? Escuta, 6 dias antes de Jesus morrer, ele volta no mesmo local. Esse local ele tinha visitado antes. Por quê? Porque ele recebe um e-mail. Jesus recebe um comunicado dizendo: olha, o seu amigo Lázaro está muito doente, vem depressa, vem curar ele. Só que a Bíblia diz que Jesus demora, e ele se demora propositalmente. E aí ele para num determinado lugar junto com os discípulos e ele diz assim: vamos lá até Lázaro. E aí o pessoal diz: mas ele está morto. Não, Lázaro está dormindo, eu vou despertar ele. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui nessa noite de hoje para despertar pessoas que estão aqui. Se você estava adormecido, que Jesus te desperte. Se você estava morto, que você seja ressuscitado. Que hoje seja dia de ressurreição na sua vida. Eu posso ouvir um amém aí, seu? Vamos lá, Jesus chega, você conhece bem a história, João capítulo de número 11. Jesus, quando chega, a Marta, uma das irmãs, se aproxima de Jesus, se prostra aos pés de Jesus e ela fala essa frase: mestre, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus diz para Marta: olha, teu irmão vai ressuscitar. Só que a Marta, ela estava falando de um tempo e Jesus estava falando de outro. Eu quero dizer para você, a primeira coisa dessa mensagem de hoje: a casa vai se encher de um perfume, mas em primeiro lugar você precisa entender tempos e estações. Olha para o seu vizinho e diz assim: entenda os tempos e as estações que você está vivendo, querido. A Bíblia é muito clara para falar de tempo. Existe tempo para tudo. Tem tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de tudo. Debaixo do céu tem um tempo para todas as coisas. E chegou o tempo, só que a Marta não sabia discernir tempo. E quando a gente não consegue discernir, a gente também não consegue desfrutar. Você entende isso hoje? Se você não discerne, você não desfruta. Se você consegue discernir, você consegue desfrutar. E o meu desejo é que você saia daqui discernindo tempos e estações de Deus, para você não andar mais nem adiantado nem atrasado. Você vai andar no tempo certo, você vai andar na hora certa, você vai andar no tempo exato que Deus tem para você. Jesus diz assim: eu vou ressuscitar o Lázaro. Ela diz: eu creio que ele vai ser ressuscitado no último dia. Ela estava falando de um tempo futuro, Jesus estava falando de um tempo presente. Escuta, às vezes Jesus está falando com a gente aqui no culto: eu vou fazer isso na sua vida. Ele está falando de um agora e a gente está pensando em amanhã. Ou às vezes ele está falando de amanhã, a gente está pensando em agora. Por isso que a gente vive sempre, frustrado a respeito de muitas coisas. A Marta não crê, e aí diz o texto que ela vai falar com a Maria. Manda falar para Maria que Jesus está aqui. A Maria estava cercada, naquela época o pessoal era pago para chorar. Você pode imaginar isso? Era chamado, o pessoal era os carpideiras. Era a turma que era pago para chorar. Olha, no enterro do fulano, paga um dinheiro, chora bastante. E aí a galera estava lá chorando do lado da Maria, aquela choradeira toda. E chega um mensageiro e diz assim: Maria, o mestre chegou. Ela está aí, ele está aí. Irmão, a Maria se levanta no ato, ela deixa aquela turma toda que estava lamentando com ela, e ela vai correndo, e diz a Bíblia que ela se lança aos pés de Jesus, e ela fala a mesma frase que a Marta. Ela diz: mestre, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas só que escuta, quando a gente fala e a gente está carregado desse perfume que Jesus quer sentir o cheiro, a gente consegue tocar o coração dele. E eu quero dizer para você que hoje é a noite da gente tocar o coração de Jesus.
Escuta, se dependesse de mim, eu não parava, eu estava tocando até agora. Tem um ambiente aqui hoje. Tem uma atmosfera espiritual aqui hoje. Escuta, eu estaria até agora com a guitarra ali, cantando uma canção após a outra, porque a presença de Jesus estava me envolvendo no meio das canções. E enquanto eu estou falando, a presença de Jesus também continua me envolvendo aqui. Mas escuta o que eu vou te dizer, querido. A Bíblia vai dizer que a Marta, quando ela fala a mesma coisa que a irmã, mas a fala dela toca em Jesus. E diz a Bíblia, João capítulo 11, Jesus é um dos menores versículos que tem na Bíblia Sagrada. E diz a Bíblia que Jesus chora. Sabe por quê? Eu entendo que um adorador, quando ele se manifesta, ele consegue tocar o coração de Deus. Tem adorador aqui hoje? Que você toque o coração de Jesus com a tua adoração. Que você toque o coração de Jesus com a sua vida. Escuta, não é o nosso choro que toca o coração de Jesus. Sabe, não é as nossas lamentações que tocam o coração de Jesus. Não é as nossas justificativas que tocam o coração de Jesus. Não. É a nossa postura de adoração que toca o coração do Mestre. E a gente está numa série de mensagens falando coisas maiores, coisas maiores. E a gente já entendeu, sabe, que a gente precisa queimar o arado para a gente receber coisas maiores. A gente já entendeu que a gente precisa ter atitudes de fé para receber coisas maiores. Você já entendeu que você precisa cavar poços, porque enquanto você está cavando poços e cavar muitos poços, de repente vai vir a água de Deus e vai encher os teus poços. Você não vai ver nada, mas os teus poços serão cheios. Você já entendeu também, a gente já falou aqui, sabe, que você precisa derramar o teu azeite, porque enquanto você derrama o teu azeite, a ordem do profeta era: pegue muitas vasilhas e vá derramando o que você tem, porque o que você tem basta para você viver coisas maiores. A gente já aprendeu que a gente precisa mergulhar no Jordão, porque à medida que eu mergulho em obediência a Deus, coisas maiores estão acontecendo. E eu quero te dizer nessa noite que coisas maiores vão acontecer quando você quebrar o teu frasco de perfume. A casa vai ser cheia de uma fragrância. Escuta, quando a casa é cheia de uma fragrância, coisas maiores começam a tocar a nossa vida. Você está entendendo isso nessa noite, meu irmão? Escuta bem, Cristiane sabe muito bem, ela já me expôs aqui, falou das minhas orações. Ela esquece que eu prego mais tempo do que ela. Eu fico mais tempo com o microfone na mão do que ela. Vou te pegar, santinha, aleluia. Quando acabar o culto, a gente vai para casa. Escuta, então vamos lá. Vocês são muito maldosos. É que eu vou chegar em casa e a gente vai jantar junto. Escuta. Até me perdi aqui. Deixa eu beber água. Estou emocionado. Cristiane sabe que eu gosto muito de perfume. Eu acho que eu aprendi com meu pai. Meu pai trabalhava, na época ele trabalhava na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. E ele ganhava muitos presentes. E ele lidava com gente com muito dinheiro. E os presentes que ele ganhava eram presentes muito caros. Eu lembro que uma vez ele ganhou um perfume, era desse tamanho, não era, mãe? Perfume francês. Tua mãe, teu pai ganhou um perfume francês. Eu falei, ele vai sair para trabalhar, ele não leva o perfume. Eu fui lá, olhei, made in France. Eu falei, cara, isso deve ser top. Botei um pouquinho, falei, cheiroso. Fui jogar bola perfumado. Escuta, quando soube, irmão, couro comeu, você pegou o perfume do seu pai. Eu acho que eu herdei esse. Meu velho era um velhão perfumado, sabe? Ele gostava de usar perfume. E eu gosto de sentir o cheiro de um bom perfume. Agora tem um perfume que Jesus, ele sente de longe. Não é a fragrância da Carolina Herrera, seja lá o que você usa. A fragrância que Jesus gosta de sentir é o cheiro da minha adoração e do nosso quebrantamento. Quando a gente se rende diante dele, quando nós reconhecemos a presença dele nesse lugar,
Ele tem cheiro de casamento. Pastor, por que cheiro de casamento? Vamos para o texto. Lázaro é ressuscitado. Jesus fala assim: olha, removam a pedra. Pastor, que pedra era essa? Sepulcros naquela época eram escavações em rocha. E aí fazia um buraco na rocha e tinha alguns lugares como se fossem gavetas mesmo. E ali era depositado o corpo da pessoa. E o corpo era, geralmente existiam, eles usavam ungüentos para embalsamar. Embalsamava o corpo e enrolava com um lençol. Os religiosos usavam um pano, que era o pano da oração deles, chamado talite. O corpo era enrolado naquele pano chamado talite, e o corpo era depositado ali. Só que lacrava-se o túmulo com uma pedra. E Jesus, quando chega no túmulo do Lázaro, os caras apontam: é ali onde o Lázaro está. Só que o Lázaro já estava 4 dias. Os judeus acreditavam que até o 3º dia o espírito da pessoa permanecia no corpo. Mas Jesus espera até o 4º, porque ele queria mostrar, não é nas impossibilidades no homem eu quero agir. Sabe aquilo que para você é impossível? Deus quer agir nisso. O pastor, tem algo na minha vida que é impossível. Deus quer agir no impossível. A pastora falou da minha oração engraçada, mas era algo impossível, porque eu entrei 7 horas da manhã com a Manu no colo, passando muito mal. Eu saí 7 horas da noite do hospital, do mesmo jeito que eu entrei com a Manu, passando mal, com dificuldade para respirar. Puxava o ar e não vinha. Eu cheguei em casa com ela assim, botei na cama, dobrei meu joelho e fui orar a Deus. E quando eu fui orar a Deus, eu fui procurar antes óleo de ungir. Eu não tinha óleo, não tinha nada, sabe? Eu tinha um monte de produtos da empresa que a gente estava trabalhando, mas não tinha óleo da unção. E caiu a ficha, porque às vezes a gente está tão distante do que Deus chamou a gente para ser, que a gente não consegue perceber a distância que a gente tomou daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu lembro, eu morava na Rua Baitá, que eu fui encher a mão de óleo de cozinha, soia. Deus não é o óleo que a gente consagra para orar pelos enfermos, mas tem misericórdia dela. Minha filha não tem culpa das minhas insanidades. Por favor, tenha misericórdia dela. Ajoelhei do lado da cama, ela estava deitada, tentando respirar. Quando eu botei a mão nela, Deus falou assim: enquanto você busca as riquezas dessa terra, eu estou tocando na maior riqueza que você tem. Escuta, Deus não queria matar minha filha, Deus queria chamar a minha atenção, porque Ele só ia chamar a minha atenção quando tocassem no que eu tenho de mais precioso, que são as minhas filhas. Ali na hora eu fiz a oração, que a pastora acabou de me expor aqui, falando que foi engraçada. Pode ter sido engraçada, mas foi num momento muito difícil. E eu expus o meu coração para Deus. Sabe o que eu fiz? Eu entreguei meu perfume para Deus aquele dia. Falei: Deus, eu fiz um investimento alto, estou pagando esse investimento. Eu tenho possibilidade de crescer, eu tenho possibilidade de ter um carro importado, eu tenho possibilidade de ganhar valores que eu nunca ganhei. Mas eu estou abrindo mão de tudo isso, porque o que eu não quero que falte é a tua presença. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença. Você está entendendo isso hoje? Escuta, Jesus dá um grito, Lázaro vem para fora, Lázaro sai. Agora olha para mim, o tempo da palavra até o tempo de Lázaro sair não foi no nosso tempo, de um versículo para outro. Jesus libera a palavra toca no corpo do Lázaro, ele vive. Mas o túmulo do Lázaro era um buraco e tinha uma escada, e o corpo ficava igual uma gaveta. Só que ninguém entrou no túmulo para ajudar o Lázaro. Ele estava todo enfaixado. Ele teve que sair daquela gaveta. Ele teve que subir um degrau após o outro, até ele aparecer na porta do túmulo. Você pode imaginar comigo quanta gente do lado de fora olhando e pensando: será que vai dar certo?
duvido. Quero ver. Você já viu que tem gente na igreja assim? Duvido. O pastor está falando que vai acontecer. Quero ver. Eu vou ficar aqui só para ver. Fica para ver mesmo. Escuta. De repente saiu Lázaro, todo enfaixado. Jesus dá uma ordem: desatar ele e dar para ele o que comer. Escuta, Jesus hoje está dando uma ordem também, porque tem gente que chegou aqui todo enfaixado, tem gente que chegou aqui todo atado, e Jesus vai dar uma ordem: desatai. E enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está tirando toda a atadura da sua vida. Tem gente que chegou aqui com o ministério todo atado. Enquanto eu estou pregando, Jesus está tirando toda a atadura que estava envolvendo você. Ele está te dando liberdade para você caminhar com Ele. Escuta, o milagre acontece. E aí a família decide: vamos fazer um jantarzinho para Jesus. 6 dias antes da morte de Jesus, Jesus volta para o mesmo cenário. E a Bíblia vai dizer que a Marta era a irmã mais preocupada com o serviço. Tem gente aqui assim? Precisa ter. A gente sempre fala mal da Martinha, mas a gente precisa de Marta na igreja. A gente precisa de gente para servir. Você precisa ter algumas características da Marta. Você precisa servir. Escuta, não é errado a Marta. A Marta é importante, só que tem uma parte que é melhor. O problema é a gente ficar só no serviço. O problema é aquele tipo de pessoa que ele só quer servir. Eu quero tocar no louvor, eu quero cantar, eu quero participar do grupo de oração, eu quero participar do ministério infantil, eu quero participar do ministério das mídias sociais, eu quero participar disso, eu quero participar daquilo. Ele quer participar. Escuta, não tem problema nenhum participar. É importante sua participação. Mas o mais importante de tudo é você escolher a boa parte. É o seu tempo de qualidade com Jesus. Olha para o seu vizinho e diz assim: essa semana eu acho que vai ser diferente a sua vida. Diz assim: ó, eu estou vendo você orando mais. Eu estou vendo você lendo mais a Bíblia. Deus está me mostrando aqui. Oh, meu Deus, eu ia falar um negócio aqui, mas é melhor não. Eu estou vendo você largando esse celular, aleluia. Vigia tu, varoa. Vamos lá. A Martinha estava servindo. Verso 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele aonde? À mesa. Escuta, Jesus está levantando ministérios aqui porque você vai sentar na mesa com Jesus. Não, você não ouviu não, eu vou repetir para você. Jesus nessa noite está desatando as ataduras da sua vida ministerial, porque você vai sentar na mesa com Jesus outra vez. Verso 3. Marta serve, Lázaro na mesa, e a Maria? Maria estava arrumando o que fazer. Verso 3 diz: então Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro e muito precioso, um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro. Já usou um perfume muito caro? Eu estou usando um que me deram no dia do meu aniversário. E eu, xereta, fui no shopping. Parei na loja de perfume e fui olhar. Eu falei: meu Deus, eu acho que eu vou borrifar menos. Cada borrifada eu acho que é uns R$1.000, irmão. Caramba, gente, é caro o negócio. Eu quero agradecer vocês que me deram esse perfume. Obrigado. Escuta, só que o perfume da Maria, toda moça
A Manu está ali. Quando ela completava 13 anos de idade, ela passava por um ritual, um cerimonial, que todo judeu faz. O cerimonial do rapaz se chama Bar Mishva. Ele se torna filho, Bar Mishva, mandamento. E a moça é o Bat Mishva, Bat, filha, filha do mandamento. O rapaz quando completa 12 e a moça quando completa 13. Ou não lembro se é o inverso. O rapaz quando faz 13 e a moça 12. E ali ele é arguído diante de toda a sinagoga. E ele começa a dar algumas respostas. E tem sempre um texto que aquela pessoa vai carregar para o resto da vida. E no dia dessa festa, na nossa cultura, que alguns ainda adotam, é a festa de 15 anos. Tem algum irmão aqui que teve festa de 15 anos? Levanta a mão aí. Teve, Carol? Teve também, Elisão? Você teve também, José? Muito tempo atrás isso. É muito tempo atrás, gente. Meu Deus. Deixa o varão. É claro. Liga não, o pessoal com inveja do teu aniversário, que não foi convidado. Fica de boa, tranquilo. Não dá ideia pro Serginho não, rapaz. O Serginho não é crente não, cara. Serginho não é crente não, gente. Fica dando ideia para ele não. Escuta, a Josélia, muitos anos atrás, ela teve uma festa de 15 anos. Eu participei uma vez de uma festa de 15 anos. E aí é um ritual de passagem. Nesse ritual de passagem, ela deixa de ser uma menina para se tornar uma moça. Troca sapato, troca roupa, enfim. Tem gente que diz que tem uma história por detrás e está oferecendo uma divindade. Não quero entrar nesse mérito. Mas os judeus fazem essa festa. É um cerimonial, onde deixa de ser uma criança para se tornar uma pessoa adulta, que já tem voz dentro de uma sinagoga. E a menina, ela recebe um presente. Pastor, qual o presente? Um frasco de nardo puro. É um vidrinho pequeno. E esse vidrinho ela precisa guardar com muito carinho. Sabe por quê? Porque é o perfume do casamento. Porque no dia do casamento, a moça quebra aquele perfume e ela vai perfumando o quarto todo. Porque quando o noivo vai entrar no quarto, é o cheiro da minha amada. E uma moça que não tinha esse perfume, ela era tida como desposada. Ou seja, ela pulou o tempo e a estação. Ela não obedeceu o tempo de usar o perfume, porque o perfume era só para o casamento. Mas a Bíblia diz que a Maria, ela pega aquele nardo, que era muito caro, e ela quebra os pés de Jesus, e ela pega o cabelo, deixa eu imaginar o teu, cabelão igual da Duda, e começa a enxugar os pés de Jesus. E ela vai enxugando, e à medida que ela vai enxugando, era como se ela estivesse dizendo: eu estou dando toda a minha honra, porque o cabelo da mulher é honra. Eu estou dando a minha honra, eu estou dando o meu futuro, porque isso aqui é o perfume do meu casamento. Se eu não tiver mais esse frasco, nenhum homem vai querer casar comigo. Mas eu estou dizendo que eu estou casando contigo, Jesus. Eu estou dizendo que a minha vida agora é toda tua. Eu estou dizendo que os meus planos agora são todos teus. Eu estou te dando a minha honra, porque eu não tenho mais honra. Eu decidi dar ela para o Senhor. Escuta, a Bíblia diz que quando quebrou, o cheiro do perfume encheu toda a casa. Eu tenho um perfume. Pastor, o senhor não é mulher, graças ao bom Deus. Mas espiritualmente eu tenho um frasco. Você tem o seu. E a gente precisa quebrar
e dizer: Jesus, a casa já está preparada para o dia do nosso encontro. Jesus, a gente já preparou tudo, a gente está aqui como noiva, só aguardando a tua vinda. Você está entendendo isso? Só faz isso quem é apaixonado. Só faz isso quem anseia pela volta dele. Só faz isso quem deseja a presença dele mais do que qualquer outra coisa.